Mahanai. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqueles que propagam as suas bessorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah. Baruch Hashem, Shalom, Shalom, eu sou a Morá Hayá. Vamos estudar hoje mais um capítulo de Gálatas. Capítulo 4 de Gálatas. Baruch Hashem, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Mas tendo chegado à plenitude dos tempos, Adonai expediu o seu ungido, seu filho, nascido de uma mulher, nascido em uma cultura onde a perversão legalista da Torá era norma vigente, para redimir os que estavam em sujeição a este legalismo humano. E porque são filhos de Elohim, expediu o seu Ruach aos vossos corações que clamam: Pai. Por conseguinte, já não és mais servo, mas filho, és também herdeiro de Elohim, como por meio do ungido. Baruch Hashem. Olha que grandeza que é trazido por Shaul aqui para nós. Baruch Hashem. Olha, Shaul está dizendo o seguinte: antes que o Mashiach viesse, como a gente já recebeu ele aqui, nós estávamos debaixo da tutela dos outros, vamos colocar assim, pastores de Israel, os guias de Israel, só debaixo da tutela deles, certo? Porque Shaul está falando o seguinte: a partir de agora nós vamos ouvir as palavras do Mashiach. A tutela que a gente estava dos outros, a gente vai deixar e vamos debaixo da tutela do Mashiach. É o que eu conto aqui para vocês. A Alahá que a gente tem que seguir é a Alahá de Yeshua. Se a Alahá dos rabinos que a gente conhece não bater de frente com a Alahá de Yeshua, a gente segue. Mas o nosso compromisso aqui em Mahanaim, eu acredito que você aí no teu coração, é com o mestre Yeshua, pois Yeshua é o ungido de Hashem. Como que nós seguiremos alguém que está abaixo e não seguiremos quem está acima? A autoridade maior entre nós aqui, os homens aqui, é o Mashiach. Ou seja, quando ele vai colocar aqui como a gente era menino. Por quê? Porque não tinha recebido um conhecimento, né, uma elevação de consciência de um adulto espiritual. É isso que Shaul está falando. Agora você não é mais classificado como um menino, porque você já recebeu uma grandeza muito elevada, trazida pelo Mashiach. Uma porta de esperança de redenção. Uma pregação onde não há trave para aquele que quer voltar. Uma elevação de consciência. Não é mais uma criança espiritual. E a tutela não está mais na mão dos guias humanos aqui com suas leis legalistas, que é aquilo que eu chamei, né, que são conhecidas hoje como Alahot, né? É isso que Shaul está falando, da tradição dos homens, que bloqueia o trabalho do Mashiach. E nós sabemos que descende da vida eterna. E nós estudamos há pouco no Telim 51, uma promessa feita por Davi, onde Davi fala que ele iria pregar para os ímpios a palavra de Hashem, ele ia fazer com que os pecadores retornassem em Teshuvá. Se Davi fez essa promessa, Yeshua cumpre a promessa através de nós, através de Shaul. Então estes guias, que eram tutores do povo de Israel, e tinham ali, né, leis que travavam esta promessa, que não permitia essa promessa ocorrer,
não podem mais nos guiar. Nós temos que ser guiados agora por Yeshua, o Filho. Né? O Filho no sentido seguinte, quem é filho de Deus? Adão é filho de Deus. Deus criou Adão, é seu filho, semelhante a ele. Depois Adão tem a queda. Ele perde essa questão, né? Ele se torna, então, aquele que está afastado, cortado. Mas ele quer retornar. Ele se torna pródigo. E se torna novamente filho. O pai coloca um anel. A gente vê a Mashiach ensinando. Quando ele chega, vestes novas, sandálias novas, anel de compromisso, Torá. O anel ali é o compromisso da aliança, ou seja, é um trato entre o filho e o pai, que agora o filho vai obedecer às palavras do pai. As vestes novas é um comportamento diferente. A sandália nova é uma vida física diferente, porque a sandália a gente sabe que está ligada a Malchut. Entende? Então, quem faz tudo isso, que é o trabalho que Mashiach faz, é uma nova criatura. Já é um filho de Hashem de novo. Não precisa mais ficar na tutela igual um servo, no sentido de não ter voz, não ter como se autocuidar, se autogerir. É isso que Shaul está ensinando. Versículo 8. Em outro tempo, quando não conhecieis Elohim, servis aos que, por natureza, não são de Elohim. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que Shaul está falando para os Gálatas. Aqueles Gálatas convertidos que eram antes o que? Idólatras. Eles serviam a deuses estranhos, não serviam a nosso Deus, a Elohim. Versículo 9. Mas agora, conhecendo Elohim, ou antes sendo conhecidos por Elohim, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres dos legalismos humanos, os quais quereis ser. Olha só. Shaul primeiro está falando aqui que agora que eles retornaram para Deus e que eles já eram conhecidos de Deus, ou seja, a alma deles é do povo Israel. Eles estão em Techuvá, em retorno, como estrangeiros hoje, mas eles já eram, vamos colocar aqui na encarnação passada, filhos de Israel. Eles só estão fazendo um retorno para casa. Por que agora eles querem ainda ficar debaixo de guias humanos, se eles já têm um caminho de volta para o próprio Elohim que está recebendo eles? Né? Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Temo a seu respeito, não tenha eu trabalhado em vão entre vocês. Olha só, quando Shaul fala aqui que eles guardavam dias, meses, tempos e anos, Shaul não está falando aqui de nada que está relacionado à Torá Sagrada. Shaul está falando das ações pagãs que estes povos tinham. Eles também têm datas. A gente sabe, a gente vive no meio deles. Não é a questão da Torá, não. Certo? Shaul está falando aqui, era do costume que eles tinham. Shaul, neste contexto aqui, está dizendo, vocês serviam a homens, vocês serviam a entendimentos humanos, vocês faziam, como a gente sabe, a gente vive no meio dos pagãos. Eles têm datas, né, de idolatria, eles têm festas idólatras, eles têm comemorações idólatras, a gente sabe disso. Né? Então é isso que Shaul está falando. Shaul está temendo que agora eles voltem a fazer, então, como eles estão agora preocupados com o que os homens ensinam e não com o que Hashem abriu através de Mashiach. Eles voltarem a fazer esse tipo de coisa. Ah, não, é porque o ancião tal disse que tem que fazer tal coisa. E agora eu vou na conversa do ancião. Se esse ancião estiver falando conforme a Torá Sagrada, sem quebrar nenhum mandamento, tudo bem. Mas e se esse ancião estiver bloqueando o caminho do Mashiach? Se esse ancião estiver falando contra a Torá, nós não podemos ouvir o ancião e seguir a lei do ancião. Certo? Versículo 12. Irmãos, peço a vocês que vos torneis como eu, porque eu me tornei como vocês, nenhum mal me fizestes. E vocês sabeis que por causa de uma enfermidade na carne, vos anunciei a boa mensagem a primeira vez. E aquilo que na minha carne era para vocês uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes. Antes me recebestes como um mensageiro de Elohim, mesmo como ungido de Yeshua. Olha só, Shaul, quando ele começou a trabalhar com os Gálatas, ele estava doente, uma doença do corpo. E ele não foi rejeitado pelos Gálatas. E agora Shaul está pegando isso, ele está fazendo, ele está se colocando, né, como para que eles se espelhem nesta atitude
E agora entenda no seguinte: mesmo que na minha carne eu estava doente, vocês não me rejeitaram, vocês ouviram as palavras de Hashem como se eu fosse um anjo, um mensageiro de Deus. Vocês não tiveram nojo da minha doença. Vocês não tiveram... É dito que Shaul, ele, por causa dessas viagens, ele tinha tremores noturnos, como convulsões, né? Provavelmente malária. Né? Então, mesmo ele estando com esse mal, com essa mazela, ele não foi rejeitado. Então agora ele está falando para eles, mesmo que vocês, né, estão sendo agora apertados com essa coisa de que vocês não têm o sangue, que vocês têm que fazer a conversão rapidamente, porque senão vocês são impuros, entenda. Eu sou como vocês, ou seja, eu estava numa condição que eu estava doente, vocês me aceitaram como um líder espiritual puro e sagrado para vocês. Eu também, mesmo que essa questão de vocês não serem do povo naturalmente, eu aceito vocês puros e sagrados, sendo que vocês queiram a verdade de Hashem. Uma coisa é a carne, outra coisa é a espiritualidade. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. O corpo estava doente, mas a alma estava em pé, sagrada diante de Hashem. O povo não é ali sangue, né, do povo de Israel, mas a alma é. A alma quer. A alma está em Techuvá, a alma está em trabalho de retorno. É isso que Shaul está tentando explicar aqui. Versículo 15. Onde está aquela tua satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se fosse possível, terias arrancado os teus olhos e os terias dado a mim. Tornei-me acaso seu inimigo? Eles vos procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem vos excluir, para que zelosamente os procureis a eles. Olha só. Shaul está falando aqui, ó, esse povo aqui que está se levantando contra a gente, né, esses judeus falsos aqui que estão levantando contra a gente, eles querem excluir vocês, para depois vocês ir até eles, para eles poderem, de uma forma lá, da lei de homens, colocar vocês para dentro. Não é assim que funciona. Vocês têm um caminho de verdade, trazido pelo Mashiach, e não é necessário que sejam guiados por homens, mas pelo próprio Elohim que enviou seu filho, o Mashiach. Baruch Hashem. Versículo 17. Eles vos procuram zelosamente. Gente, essa coisa é tão... Imagina, hoje já é difícil. Hoje é difícil você se aceitar a comunidade judaica ortodoxa. É difícil, eles batem a porta na cara, falam que não é judeu. Foi. Por quê? Porque não nasceu de mãe judia, ou porque não tem ali o DNA, sei lá, alguma coisa para provar. Imagina o tempo de Shaul, gente. Como não era essa coisa da xenofobia? É o que ocorre mesmo. Errado isto! Isso é errado! Nós não podemos aceitar essas coisas. Certo? Não, você quer já fazer bater de frente com ele, brigar? Não. Simplesmente você vai servir Hashem, como israeli que você é. Israeli. Você vai fazer sua techuvá, você vai seguir Hashem. Entenda, no final da tua jornada, o Deus Todo-Poderoso vai te recolher. Como vai recolher eles também? E Hashem resolve. Hashem resolve. E Yeshua está chegando também. Se nós, Bezerrat Hashem, conseguirmos alcançar os dias de Mashiach, se for para nós alcançar o dia de Mashiach, Mashiach vai estar aqui e vai resolver tudo rapidinho. Mas se nós dormirmos, né, falar igual Shaul, se a gente dormir antes de Mashiach chegar, quando a gente levantar, tudo vai estar resolvido. Ninguém vai brigar com ninguém, né? Não adianta. É necessário, gente, que haja os dois lados, né? Nós estudamos para achar da. Vamos tirar a luz. Vamos tirar a luz de tudo. De tudo você tem que tirar a luz. Pesca o que é luz. O que é trevas você rejeita. E siga o caminho da Torá, trazido pelo Mashiach Yeshua, que é o próprio caminho que Moshe Rabbeinu trouxe para nós. Sem conversa fiada. Continuando aqui, versículo 18. No que é bom ser de sempre procurados. Tá vendo? E não só quando estou presente convosco, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que o ungido seja formado em vocês. Eu bem quisera estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a seus. Shaul tratando, então, a comunidade como filhos. E é isso, né? Então, o rabino, aquele que traz o mestre de Torá, ele é pai. Shaul é pai dos Gálatas, né?
E assim, quem é pai, é mãe, seja nesse sentido espiritual, né, gente? Não é mãe física, é mãe no sentido espiritual, pelo fato de estar dando alimento, tá? Criando ali, né, levantando aquela alma do povo, fazendo com que aquela criatura, ela nasça novamente. Shaul fala até de dor de parto, né? Então, Shaul está angustiado porque tem que começar de novo com eles, porque eles já estão perdendo, né, o caminho. Continuando aqui, versículo 21. Dizei-me, vocês querem estar debaixo de preceito de homens ou ouvirão a Torá? Né? Não é que você não vai ouvir a Torá, vai ouvir a Torá de Hashem. Mas você tem o preceito do ser humano, se cooperar com a Torá de Hashem, pode ser escutado sim, e deve ser seguido. Mas se o preceito do ser humano for para afastar o outro ser humano da Torá, for para bloquear o caminho, não deve ser escutado, não deve ser seguido. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham teve 2 filhos, um de uma escrava e outro da livre. Contudo, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Estas coisas são uma alegoria. Estas mulheres são 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai e a outra é da servidão. É a Hagar. Pois esta Hagar é do Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém de agora. E está em escravidão com seus filhos, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é nossa irmã, nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da que tem marido. Ora, vocês, irmãos, são os filhos da promessa, como Isaac. Mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Ruach, assim é também agora, que diz, porém, a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Gente, isso aqui a gente vai interpretar com bastante cuidado. Olha só. Shaul está dizendo o seguinte. Quando nós pegamos o rolo da Torá, se você tiver acesso, né, a ver o rolo da Torá, você vai ver várias, como se fosse lacunas. A Torá dada por Hashem a Moshe Rabbeinu, quando ela foi escrita, ali no rolo que Moshe escreveu, várias lacunas ficaram. Estas lacunas é dito pelos próprios sábios, que o Mashiach preenche elas. Então, Shaul está dizendo isso aqui, porque Shaul tem acesso a essa sabedoria. Então, eu vou trazer para vocês. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. A Torá de Mashiach é a Torá plena. Existem 2 Torot? Não, é uma Torá só. Mas essa Torá que nós tivemos acesso não é a primeira Torá dada no Sinai, pelo fato de que ela foi quebrada. A gente já sabe. Quando Moshe desce com as primeiras pedras e o povo está pecando, as pedras são derrubadas no chão. E se perdem então as palavras. É dito que até a China, a letra China, tinha 4 vavos para cima, não tinha 3, tinha 4. Então existem coisas que estão ocultas aqui nessa Torá. Está muito essa Torá, não é que ela esteja errada, que ela seja outra Torá. Ela está oculta. Muita coisa está oculta. Certo? Então, é dito aqui como se fosse pela a fisicalidade, ele chama de carne, dada pela fisicalidade. É uma Torá que está muito fechada, muito ocultada. E Yeshua, ele traz uma Torá, que é chamada aqui da livre, que vem da Jerusalém de cima, que tem tudo claro, tudo aberto. Não é que é para chegar e dizer assim, não, o que Hashem diz está errado. Não é isso. Mas a interpretação que os homens têm dessa Torá muito oculta, muitas vezes, por ela estar muito oculta, eles interpretam de forma errada. Então, a interpretação da Torá, em alguns pontos, é interpretada de forma errada por causa dessa ocultação, que só o Mashiach tem acesso à plenitude. Então, como nós já temos as palavras do Mashiach, então nós podemos agora nos libertar desses rudimentos de fechamento, onde bloqueia
o livre acesso às pessoas de volta para Deus. O Mashiach ele vai trazer uma Torá, que é a mesma Torá de Moshe, pois o Mashiach, a gente vê o depoimento dele, quais são os mandamentos. Esse ele fala os mandamentos, tudo ele fala, igual o mandamento de Moshe. Só que a maneira de agir segundo os mandamentos de Hashem, que o Mashiach faz, é uma maneira onde o ser humano ele tem liberdade de retornar para Deus. O Mashiach ele não fecha a porta, pelo contrário, ele abre para as ovelhas. O Mashiach, ele chega a abrir até para aquele que ele chama de cão. A gente sabe que o cão, o Mashiach chama ali, Pananeu, ele chama de cachorro, é aquele homem que só está ligado na Nefesh, só está utilizando da Nefesh, ele não evoluiu para a Ruach, e muito menos para Neshama, ele está preso na Nefesh. Yeshua fala, não é bom pegar a Torá e dar para esse homem que está desse jeito, que está só na Nefesh. Mas aí a mulher mostra que ela não está interessada em ficar só na Nefesh, porque ela fala com humildade, ela fala, mas pelo menos a migalha. Yeshua, então, deixa para que abre-se para ela, então, uma luz para aquela mulher, porque Yeshua vê que mesmo aquele, como a gente estudou na Parashat Noah, mesmo aquele que é só escuridão, Caim, ele decidiu o mal no início, mas da sua alma saiu a Haron. Entende? Então, é isso que a gente tem que entender de Mashiach. Não é fácil, não. Essa Torá. A Torá plena. A Torá onde não existe estas traves para aquele que realmente quer Hashem. Quem quer Hashem de verdade. Não existe barreiras. É dito que os grilhões se despedaçam. A gente aprende que Mashiach, quando ele desce para aqui, é dito que ele desce para o abismo e ele abre os portões de ferro. Ele quebra os cadeados. Ou seja, o Mashiach traz a libertação dos presos. Entende? Então, é isso que a gente tem que aprender com o Mashiach. Essa Torá plena desta magnitude que, infelizmente, a tradição dos homens, por fazer interpretações de uma forma errada, não que a Torá seja errada, a interpretação muitas vezes ocorre de ser errada. E aí é criado, então, leis que vão atrapalhar o fluxo. Gente, a gente precisa explicar. Eu preciso explicar isso aqui muito bem para vocês, para não ficar parecendo que Shaul é contra a Torá de Deus. Que a Torá de Deus é algo que a gente tem que mandar embora. A Torá que Deus deu no Sinai. Não é isso que Shaul está explicando. Shaul está dizendo o seguinte, que aquilo que nós podemos ter acesso, porque os seres humanos, eles erraram ali no pé do monte. Eles erraram no pé do monte, não era para ter errado. Ia ter a Torá plena, ia vir a redenção, Hashem já ia dar logo ali para Moshe Rabbeinu, para todo mundo. Ia dar. Mas a gente sabe, por isso que está chegando 17 Tammuz agora. Por isso que a gente tem que chorar. Tem que chorar mesmo, 17 Tammuz. Fazer jejum, dia 2 de julho, viu, gente? Fazer vídeo a respeito, para explicar. Você já sabe, mas fazer de novo, para lembrar. Tem que chorar, porque naquele fatídico dia 17 Tammuz, o bezerro de ouro estava lá, o povo em cima da idolatria. Moshe descendo com a Torá. Essa Torá plena, que seria a Torá vinda de uma maneira plena, que não teria nada oculto. Ia ser tudo muito explicado, a pessoa ia compreender facilmente. Mas aí, perderam, nós perdemos, todos nós estávamos lá. Nós perdemos isso. Isso foi quebrado. E aí, o que é que veio para nós? Veio o Hagar. Né? Veio aquele jeito de, na carne, na fisicalidade, que a gente teve acesso. Foi a Torá bem ocultada. É a mesma Torá, não é outra Torá. É a mesma Torá. Só que de uma forma codificada, muito codificada. E agora a pessoa tem que ter muito mérito para poder receber a explicação dessa Torá de uma forma plena. Muitos sábios conseguem. Sim, tem coisas boas, tem muitas coisas boas. Tem interpretações boas da Torá. Tem, sim, muita interpretação. O próprio Shaul fala em Romanos 3:3 que o oráculo está na mão dos judeus. A gente sabe o que é oráculo. O que é oráculo? Oráculo é o fenômeno, né, do indivíduo ali que tem acesso a uma revelação oculta. Ou seja, ele tem acesso a segredos
Então o segredo está na mão do judeu? Está na mão do judeu. Yeshua é judeu. Não é só os sábios do Talmud que são judeus, não. Yeshua é judeu. O segredo está na mão de Yeshua. O próprio Shaul também é judeu. O segredo está na mão dele, ele contando aqui para nós. Que essa Torá que a gente tem aqui escrita, que ela está muito codificada, muito fechada. E Mashiach, ele tem acesso à Torá plena, aquela que se quebrou lá no início, lá no Sinai, que Moshe deixou cair para poder quebrar, porque senão nós estávamos lascados, e Moshe ainda fez o favor de deixar cair, porque senão a gente não tinha mais jeito, porque ali foi um contrato. Então Moshe, vamos fazer assim, rasgou o contrato aqui, não é agora que está assinando o contrato, não. Eles estão errando aqui, mas não tem contrato. Moshe dá um jeitinho ainda para nós. Moshe é só ajudando, né? Então aí veio então agora Yeshua na sua redenção, trazendo a plenitude, aquelas lacunas ali, e Yeshua sabe completar tudo ali. Todas aquelas lacunas que tem na Torá escrita, Yeshua completa o seu ensino. Entendeu? Yeshua explica muita coisa que está coberta, que está embolada ali. Ele explica, ele sabe a vivência dele, o ensino dele, aquilo que os talmidim dele trouxe, o que Shaul está trazendo aqui, é essa explicação mais ampla, é deixar de ser menino, é crescer, é ser, a consciência elevar-se, entendeu? Amadurecer espiritualmente, é parar de achar que mal e acabou, e não tem jeito. Dentro daquela casca ali tem uma luz, é isso. Não estou dizendo para você sair abraçando psicopata, não é isso. Mas é para você também não achar que tudo está perdido. Que só se você elevar sua consciência para os mundos superiores e para Hashem, na questão espiritual, na meditação, né, no sentimento, é que você vai encontrar a luz de Deus. Você pode encontrar a luz de Deus aqui na fisicalidade também. No outro ser humano ali, que está na tua frente. E parece que não é, mas ele tem. A gente tem que cavar esse poço. O trabalho de Yitzhak. Yitzhak era Mashiach também. Yitzhak era Mashiach. O que Yitzhak fez? O que está escrito que Yitzhak fez, gente? Cavou poço. Foi isso que ele fez. Yitzhak tirou os entulhos que os inimigos de Abraham jogou dentro dos poços que Abraham tinha cavado. Então Yitzhak foi lá e desentulhou. Desentulhou. É isso que Yitzhak fez. Yitzhak é figura de Mashiach. Yitzhak, o patriarca, ele é a figura do Mashiach. Então o trabalho do Mashiach é cavar esses poços para achar água. E achar água lá, a Torá. Pode ser que depois que cavar, não encontrar, porque a pessoa já não quer. Pode. Mas pode ser que acha também. Entendeu? Então é isso que a gente tem que abrir a nossa mente. Não é para, de agora em diante eu vou rejeitar tudo. Como eu disse, vamos cavar esse poço. Vamos buscar a luz. Não é para dizer tudo tá ruim, acabou pro lado de cá, ou tudo tá ruim pro lado de cá, acabou tudo. Não. Não é para cair na gandaia completamente também. Não é isso. A gente tem que encontrar um equilíbrio e entender que tudo procedeu de Hashem. No início só tinha Hashem, não tinha outra coisa. Não tinha, gente, um ser maligno que existia e Deus existia e lutava contra esse ser. Isso é lenda dos gregos, gente. Isso é mito. Isso é mitologia das montanhas da escuridão lá. Eles contam essas coisas lá que lá tem escuridão, porque o próprio Hashem criou a escuridão. Foi Hashem que criou a escuridão. Tem um propósito para ela. Certo? Então vamos ficar por aqui hoje no ensino de mais um capítulo do livro de Gálatas. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraot. Kol hatovim lekulam. Os escritos dos Talmudim de Yeshua. As instruções do Mestre, trazidas por seus shlichim, enviados, seus alunos, aqui
aqueles que propagam as suas Bessorot, a Torá de Moshe, a Torá sagrada, na Brit Hadashah.